Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula de informática do curso online para a prova do SAC-BA. Hoje veremos o conteúdo de editor de texto, planilha eletrônica e internet, certo? Visto isso, a gente vai começar. Nesse slide, eu vou trabalhar mais com planilha eletrônica e internet, que são questões certas de prova, certo? Agora, a questão do editor de texto, na apostila tem um quadro sinótico que gerei com os dois editores de texto mais utilizados atualmente e que caem em provas de concurso, que é o editor do Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, certo? Não abarquei o OpenOffice, que também é um pacote que tem diversos aplicativos e é um pacote gratuito. Por quê? Porque o OpenOffice, de acordo com a última prova e com algumas provas também que a UNEB já aplicou, não constam questões abarcando o OpenOffice, então é muito pouco provável cair, certo? E a apostila trará esse conceito de editor de texto, mas nesse slide e nessa aula que eu vou dar para vocês agora, eu vou abordar planilha eletrônica e internet de uma forma concisa, clara e simples, para sintetizar um conteúdo que é extenso e trazer os conceitos mais abordados de acordo com a função que o edital promove, que é de assistente administrativo. Então, visto isso, pessoal, vamos lá, vamos seguir. Trago de novo a frase do célebre Steve Jobs: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, sonhe alto, busque seus objetivos, que com certeza, com dedicação e disciplina, você irá alcançar. Vamos começar agora. Microsoft Excel 2003. Trago o conceito do Microsoft Excel 2003, que também é muito provável cair em uma prova de concurso, até porque o pacote Office já está na versão 2010. Mas essa versão 2010 ainda não foi bastante difundida nos órgãos públicos, certo? Então, eu trago para vocês esse conceito de Microsoft Excel 2003, 2007, por conta de ser os mais utilizados em órgãos públicos e empresas privadas no momento, por conta também do valor da licença. Então vamos lá. Planilha. O que é planilha? Planilhas são folhas que existem dentro de um arquivo do Excel, ou é o nome dado a cada folha contida numa pasta de trabalho. A planilha são essas pequenas pastas. Deixa eu abrir um documento aqui. A planilha são essas pequenas pastas que você está vendo aí no vídeo, e essas pastas representam as planilhas. São elas que contêm as informações, os dados que iremos inserir em uma pasta de trabalho, certo? No caso, o meu Excel ele está em inglês. Talvez vocês tenham percebido que o meu Excel está em inglês, então é uma forma também de eu treinar mais o meu inglês. E vamos lá, pasta de trabalho. O que é a pasta de trabalho? A pasta de trabalho é esse documento, o documento que você abriu, documento 1, documento 2. Então, tudo isso aqui, todo esse book 1 é a minha pasta de trabalho. É na pasta de trabalho que eu contenho diversas planilhas e posso criar outras planilhas. Então, você já sabe o que é planilha e o que é pasta de trabalho, certo? É o documento padrão. Por padrão, quando você abre uma pasta de trabalho, um novo documento, você já cria 3 planilhas automaticamente, mas você pode criar ainda mais planilhas dentro de uma pasta de trabalho. Célula. O que é célula? A célula, vou abrir de novo aqui,
é isso aqui. É esse cursor que está percorrendo a tela do seu vídeo. E, por exemplo, a célula é a localização exata de um dado. Se eu digo que a minha célula é A1, você sabe que ele está na coluna A e na linha 1. Se eu digo que a minha célula é A25, você sabe que ele está na coluna A na linha 25. Então, a célula é a localização exata de um dado. Ou seja, está aqui a definição mais correta para a célula. Interseção de uma coluna com a linha. É a referência da coluna A com a linha 1. Exemplo, célula A1, como eu já expliquei. O Excel, por padrão, ele tem 256 colunas, identificadas por letras que vão de A até I e V, e 65.536 linhas. Entendeu? Então, essa é uma das características técnicas do Excel. Tá aí a tela do Excel com o resumo de todos os itens de uma tabela. Como eu falei para vocês, embaixo no canto inferior esquerdo você vai ter as planilhas. Também no canto inferior esquerdo, mas percorrendo do esquerdo para o direito, você vai ter a barra de status. Você vai ter a barra de rolagem no canto inferior direito. Você vai ter o título da linha no canto esquerdo. Você terá no canto mais acima, na parte de cima, você vai ter a barra de título, barra de ferramentas padrão, barra de menus e barra de ferramenta de formatação. Isso é importante por quê? Porque é necessário você conhecer essa cara do Excel 2003, porque para o 2007 não houve tantas mudanças. O que mudou mais foi a interface, ou seja, as características que era bastante quadrada no 2003 passou a ser mais arredondada, mais versátil, e as ferramentas se tornaram mais acessíveis na área de trabalho do usuário. Ou seja, o usuário, vou fazer uma comparação aqui para você, o meu é 2007, esse que você está vendo agora aqui na tela é o 2007, ó. Perceba a diferença. Vou retornar ao 2003 e você olha a miniatura do meu documento 2007. 2003, observem bem. 2003, e agora eu vou apresentar para vocês 2007. Tá aí, certo? Perceba, ó, a bolinha do Windows, a área de trabalho como se tornou muito mais fácil e também muito mais torna o trabalho do usuário mais dinâmico. O usuário não vai perder tanto tempo em buscar comandos, sendo que ele vai ter tudo visualmente em forma de links. Entendeu? Então esse é o intuito da mudança, das mudanças que ocorreram de 2007, do 2003, desculpe, 2003 para 2007. Dando prosseguimento, mais alguns conceitos aí do Excel. Intervalo. Eu tenho uma planilha aberta, certo? E seleciono essa área de trabalho, essas células, no caso, que vai da coluna A, da linha 1 até a linha 7. Então, isso que eu selecionei, eu posso chamar de um intervalo da célula A1 à célula A7. Entenderam mais ou menos como entra esse conceito de intervalo? Então tá aí, conceito de intervalo. É uma região da planilha que é representada pelo endereço da primeira célula
canto superior esquerdo, 2 pontos, e o endereço da célula inferior direito. A figura abaixo mostra a seleção da célula A1 até a célula A6, entendeu? Mas esse intervalo vai ser determinado por 2 pontos. Se eu quiser selecionar isso aqui para poder utilizar em um cálculo, em uma soma, vai ser igual a 1, a 2 pontos, a 6. Então, eu selecionei um intervalo, certo? Isso é interessante saber, porque é questão de prova também. Fórmulas. As fórmulas são formadas por números, operadores matemáticos, referências de células e etc. O que são fórmulas? Fórmulas, tenha em mente que fórmulas são mais dados numéricos. E as funções envolvem muito mais do que dados numéricos. As funções, elas têm dados numéricos, mas também têm dados alfanuméricos, que são letras e que são símbolos. Então, fórmula, dados numéricos, simplesmente uma expressão numérica é igual 10 mais 5 é uma fórmula. Pode ser apresentado como uma fórmula. Mas função seria essa fórmula incluída de algum termo, de alguma letra. Ax mais 1 igual a 0 já é uma função, certo? Já é uma... Como é que eu posso dizer para vocês aqui? Então, já é uma atividade determinada. Encare as funções como uma atividade determinada. Por exemplo, uma atividade, você utiliza as fórmulas, pega as funções, gera uma atividade fixa para um cálculo estatístico, para uma função financeira, por exemplo. Eu posso pegar a fórmula dos juros, que é CIT, e usar como uma função para fazer um cálculo financeiro. Vai gerar para mim um cálculo financeiro de juros. Juros é igual a CIT. C vezes I vezes T. Entendeu? E cada célula eu posso representar um desses termos da nossa, no caso, da nossa fórmula. Entendeu? Aqui eu representei a barra de fórmulas, onde você vai poder inserir as fórmulas, mas no 2007, que continua aqui, barra de fórmulas. Eu posso fazer uma formulazinha básica, ó. A1 mais A8. A1 mais A8. Deu errado porque eu coloquei a fórmula para ser recebida na mesma caixa em que vai servir de cálculo. Por exemplo, eu não poderia colocar o A1 mais A8, sendo que quem vai receber a informação é o A1. Eu poderia colocar essa informação no B, e aí essa formulazinha, ó, copiar, colei no B, aqui ó, apago, vou mais fácil, vou pelo caminho mais fácil. Já deu merda, vamos lá. A1 mais A8. Pronto, agora não deu erro, ó. Deixa eu colocar um valor aqui em A1, 90, em A8 eu colocar 20, o resultado será 110. Porque é minha formulazinha que terá como referência a célula B1. A célula B1 receberá o resultado da fórmula A1 mais A8. Entenderam bem esse conceito? Então vou apagar, a gente vai poder continuar dando prosseguimento
aqui o nosso curso. Vamos lá. Então, mais uma vez, a área de trabalho do Excel 2007. Como eu informei anteriormente, do 2003 para o 2007, mudou as características gráficas do programa. Observem bem o layout desse novo aplicativo. O anterior era bem quadradão. E o novo layout do 2007, ele tem abas arredondadas, tem a área do Windows, a área iniciar, a aba iniciar arredondada também, e quase todas as ferramentas disponíveis na sua área de trabalho. Entendeu? Então se torna muito mais prático trabalhar com Excel a partir dessa nova versão. Eu trouxe aqui alguns exemplos de fórmula e vou apresentar também lá na frente a função. Ó, fórmula. Fórmula é questão de prova. Fórmula e função é questão de prova. Então, uns exemplos de fórmula. Ó, igual a 10 mais 20. Sempre que você for inserir uma fórmula na aba de fórmulas do Excel, você tem que colocar igual. Você seleciona a célula que vai receber a informação da função que você criou e você vai colocar igual antes da fórmula. Legal? Aí você bota igual a A1 mais A3 igual a 10 mais 20, certo? Ó, se eu coloco aqui igual mais 10 mais 20, 30. Então a célula B1 receberá o resultado igual 10 mais 20, que é 30. Legal? Fixa esse conceito aí. Outro exemplo de fórmula é 6 elevado a 2, que é o quadrado. Lembrando que quando você for elevar um número ao quadrado, uma potência de um número, sempre você vai colocar um chapeuzinho. Então 6 chapeuzinho 2. Você está dizendo à planilha, você está dizendo ao programa que 6 está elevado a 2. Legal? Como é que você cria? Tá aí o passo a passo que também está na apostila, você dá uma olhadazinha. E essa outra função aqui, essa outra fórmula também é interessante. Nessa fórmula, igual planilha 3. Então, plan 3, exclamação, B2. O que é que eu estou pedindo quando eu insiro essa fórmula? Eu estou dizendo que é para usar o valor da planilha 3 na célula B2. Entendeu? Então, a célula B2 da planilha 3, eu estou usando o valor dela na planilha que eu, no caso, na planilha que eu estou com a tela aberta. Essa questão caiu em 2010, por isso que eu coloquei aqui. E a gente vai ver como resolver também, certo? Em uma questão resolvida. A soma, se eu pegar, isso já é uma função pronta. Soma igual a soma A1, 2 pontos, que a gente lembra o que é 2 pontos, o intervalo, ou seja, vai de A1 até A10. Então, todos os números que estiverem das células A1 até A10 serão somados nessa função soma. Se eu coloco igual média de A1 até C8, todos os números que estiver da célula A1 até a célula C8 serão divididos pela média da quantidade de números, ou seja, é uma média aritmética, certo? Tá mais ou menos aí um exemplo de como você trabalhar com fórmulas e funções na sua tela, esse exemplozinho, e vamos dar prosseguimento.
Tem mais alguns itens aqui, pessoal. Função de retorno, por exemplo, uma função lógica no Excel, função lógica. Se, abre parênteses, média D2 do intervalo D2 até o D5 for maior do que 50, soma G1 até G5. Se não, retorne o valor zero. O que está me dizendo essa função? Ela está me dizendo que se a média aritmética do intervalo que vai da célula D2 até a célula D5 for maior que 50, o programa, o Excel, irá somar a célula G1 até G5, se for maior que 50. Se não for maior que 50, vai retornar o valor zero. Entendeu? Então, a célula que receber essa função vai executar todos esses cálculos que eu acabei de citar para vocês agora. Certo? Os operadores aritméticos que utilizamos para efetuar cálculos em planilha eletrônica. Qual é? Sinal de mais continua o mesmo, é o sinal de mais normal, e o de menos também é o normal. A única diferença é a divisão, que é uma barra, não é aquele traço, dois pontinhos, e a multiplicação, que não é um X, é um asterisco, certo? E a potenciação, que também não é colocar um númerozinho lá em cima, é simplesmente colocar um chapéu, um chapéu como a gente viu anteriormente, ó, voltando, tá vendo aí? 6 elevado a 2. 6, chapéuzinho 2. Então, eu estou dizendo que é para a planilha fazer um cálculo de 6 vezes 6. 6 elevado a 2 é igual a 6 vezes 6, que vai dar o resultado 36. Legal? Dando prosseguimento. Vamos resolver a questão agora. Então, todo esse conceito que eu passei é conceito básico, é uma noção básica, muito básica, para a prova. É o que você não pode deixar de saber. Layout, você não pode deixar de saber. Algumas funções, o que é função, o que é fórmula, o que é planilha, o que é pasta. Entendeu? Então, fixa isso e os esquemas que eu montei, tanto na apostila quanto no slide, são esquemas sinóticos, esquemas simples e fácil de compreender. Fixa isso na mente que vai dar tudo certo. Agora vamos resolver essa questão. A questão de 2010 da prova para assistente administrativo do SAC. De 31 a 34, você vai trabalhar com essa imagem, com essa planilha. Ó, considere as planilhas elaboradas no Microsoft Excel 2003, em que a primeira parte, planilha 1, está no plan 1. E a segunda, planilha 2, está na parte de taxas. Visto isso, vamos prosseguir. Questão 31. A partir da análise dessas planilhas, pode-se afirmar que para calcular total, underline 2, a fórmula correta do ICMS, que é a célula E8, é dada por... Quando ele fala calcular total, underline 2, se você voltar na planilha, está aqui, o total, underline 2 é 997,86. Observem na tela. E quando ele fala em ICMS, é 8, entre parênteses. O que é que significa? A célula é 8. Ó, cadê a célula E8? Em ICMS, já observaram aí? Qual o valor que tem na célula E8? 130. 130,16. Então, ele está dizendo que quando calcular o total, a fórmula correta para dar o resultado da célula E8, que é a célula de ICMS, 130,16, será alternativa 01 é 7 vezes 15%. Vamos lá. O ICMS, a taxa de ICMS, o imposto, é 15%. Você está vendo na planilha 2, planilha de taxas. Para você calcular o ICMS, você tem que pegar o valor total
e multiplicar pelos 15%, para você saber quanto de ICMS o cara vai pagar. Então, todos os produtos que ele comprou, que ele adquiriu, foram R$ 997,86. Então, esse é o total underline 2. Foi tudo, somatório de tudo. E o cara, na questão, ele quer saber se eu multiplicar 997,86 vezes 15%, me dá 130,16. Mas como eu vou fazer isso na planilha para me dar esse resultado que é 130,16, que é 15% de 997,86? Vamos lá. Eu multiplico E7 por 15%. Vamos ver. Lembre de uma coisa. Quem é E7 na planilha 1? E7 na planilha 1 é 867,70. Vezes 15% não vai dar 130. Não vai dar 130. Então, voltando aqui, pessoal, ó, como eu tinha falado anteriormente, você vai pegar o valor dos 15% e multiplicar pelo valor do total underline 1, 867. Vou pedir desculpas a você porque eu falei que era multiplicado pelo total underline 2, mas o total underline 2 é a soma, é o que eu estava observando aqui no slide, é a soma de 867,70 mais 130,16. Então, o valor que vai dar o total underline 2, como a questão questiona para o candidato, é 867,70 vezes 15, ou seja, célula E7 vezes 15. Mas, preste atenção, para a gente não julgar alternativas e encontrar alternativa inválida. Ó. Por exemplo, E7 vezes 15%. A gente não sabe qual a taxa de ICMS, ela pode ser volátil. Então, o 15% ele não vai ser fixo, ele vai ser mudado na segunda planilha. E para a gente invocar uma segunda planilha, existe um comando que nos ajuda, nos orienta a invocar uma segunda planilha, que é esse comando aqui, ó, planilha 3, por exemplo, tem uma planilha aberta 3, e para a gente invocar uma célula dessa planilha 3, a gente vai ter que utilizar desta forma, vai ter que fazer dessa forma. Então, a alternativa 1 não é correta, porque o 15% é um valor fixo. Os 15% é um valor fixo. Não é uma taxa que você pode colocar em uma outra planilha. Então, alternativa incorreta. Se você pega a célula E7 e multiplica por 15, também não vai dar o valor do total underline 2, certo? Então descarta essa hipótese. É a 03, como a gente viu. Qual o nome da planilha? Ó, para você invocar uma outra planilha, qual o nome da planilha? Taxas. Legal. O nome da planilha é taxas. E é a planilha 2, no caso. Mas voltando lá. Nome da planilha, taxas. Você invoca a planilha taxas, multiplicando pela célula E7, que é o total dos valores comprados ali, com o símbolo de exclamação, invocando a célula que compõe essa planilha. Qual a célula que compõe a planilha? B2. Ó, como as coisas estão se encaixando. B2. E aí, quando eu fizer essa invocação, automaticamente o Excel entende que é para multiplicar a célula B2 da planilha taxas por
O total da célula é 7 e me gerar o resultado na pasta ICMS, que é a célula E8. Entenderam agora? Observaram como é fácil? Dividido por 100. Por que está dividido por 100? Porque é porcentagem, pessoal. Se fosse para dar um valor numérico normal, não precisaria dividir por 100 como estava na fórmula lá em cima, anterior. Mas como é porcentagem, é por 100%, o próprio nome já diz. Então você vai ter que colocar uma barra e dividir por 100. Todo o resultado. Isso significa que todo o resultado dos parênteses será dividido por 100. Então está aí a resposta alternativa 03. Lá na apostila e aqui também no slide vai ter a explicação do porquê, uma explicação mais minuciosa do porquê foi a alternativa 03, caso vocês não tenham entendido a minha explicação. Vamos lá, uma segunda questão sobre Excel. Questão 32. Para impedir que valores menores que 1 sejam digitados, o procedimento mais indicado após selecionar as células necessárias é igual se C4, C5, C6 menor que 0, valor inválido. O que é que acontece se eu colocar essa fórmula igual se C4, C5, C6 menor que 0, valor inválido? Acontece que o Excel irá me retornar, se porventura o usuário da minha planilha colocar um valor menor que 0 nas células C4, C5 e C6, vai retornar automaticamente para a tela do usuário um informativo dizendo o valor inválido. Ou seja, o cara tem que colocar algo maior que 1. Menor que 1 não vai rolar. Então essa alternativa é a correta. Vamos ver porque as demais não são corretas. Dados, validação de dados. Se, no caso... Espera aí. Não. Me desculpem. No caso, essa alternativa, ela seria correta, mas... Porque não é correta, porque está faltando aspas do valor inválido. Eu me passei e na prova vocês também poderiam se passar, ó. A aspas do valor inválido tem que ser completa. No caso, não é só uma aspa, são duas aspas. Valor inválido entre duas aspas. Então, essa fórmula retornaria um resultado incorreto ou não retornaria nada. Então, o meio da alternativa mais correta para você achar a solução seria abrir o Excel lá, ó, entre as alternativas que eles colocaram dispostas para você, e em data e aqui. Não repare que o meu está todo em inglês. Aqui você, ó, vai em dados e na aba validação de dados você vai restringir que algum usuário coloque um valor menor que 1. Ferramentas, cenários, ferramentas até que vai, mas cenários não tem no aplicativo do Excel. Se você for formatar células, você vai apenas colocar os tipos de dados que essas células devem receber. Não colocar uma restrição para que o usuário não coloque um valor menor que 1. E se você for em arquivo, configurar a página, você vai apenas configurar a página. Colocar alguns elementos no layout que você pretende usar ou retirar e etc. Entendeu? Então a alternativa correta é a 2. Saindo desses erros de atenção, essa falta de atenção. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou abarcar para vocês alguns conceitos de internet. Antes de terminar o Excel,
vale ressaltar o seguinte: fixa as funções, as fórmulas, fixa em mente o layout e também busque informações em outros meios. Na apostila tem todas as informações úteis, uma noção básica bem organizada para vocês poderem encontrar, poderem resolver questões envolvendo Excel. Mas busquem maiores informações sobre o OpenOffice, o aplicativo Calc, porque tem alguns setores do administrativo público que utiliza essa ferramenta, certo? Dando prosseguimento, conceitos de internet. Quais os conceitos que vamos abarcar aqui agora é sobre navegadores. Olha o textozinho. Navegar é um termo que se identifica como o World Wide Web, www. O sistema de páginas www, para navegar na web, é necessário efetuar a navegação por meio de programas especiais chamados de web browsers ou navegadores web. Então, eu destaquei porque na prova eles cobram no browser, ou no aplicativo, no navegador. Então, quem não conhecia esse termo browser, navegador, já passa a conhecer. Os mais utilizados atualmente são o Mozilla, Firefox, Google Chrome e o Microsoft Internet Explorer, que é também um aplicativo bastante usado na navegação pela internet. O navegador nada mais é do que um interpretador. O cara, ele cria um documento em HTML, em JavaScript, em CSS, que são as linguagens suportadas pelos navegadores, as linguagens da internet, e assim o navegador ele interpreta os códigos gerados, e aqueles códigos gerados são uma página na internet. E assim o browser ele interpreta essa página que o webmaster, o cara que trabalha com sites, criou e disponibiliza para vocês imagens, os vídeos e as características da página na internet que o cara criou, certo? Dando prosseguimento, tá aí o Internet Explorer, onde você tem a barra de menus, barra de título, barra de navegação, as barras de comando, barras de status, aba de guia, área de visualização. Então o Internet Explorer, para quem utiliza, ele não tem muita preocupação. O que mais poderia vir se abarcar, ser abordado na prova, é a parte, deixa eu abrir aqui para vocês para demonstrar o que é que possivelmente pode cair. Então, pessoal, temos a nossa página aqui na internet do Easy Campus, certo? E o que pode cair na prova necessariamente é conceitos de configuração. Então eles podem pedir na prova como imprimir um documento no Internet Explorer. Então, a própria aba do Internet Explorer já te dá o comando Ctrl+P. Com Ctrl+P você pode abrir a aba de documento e lá você vai poder efetuar a impressão de documento. Tá vendo aqui? Tem uma questão que fala sobre isso. Se você selecionou o texto, você vai poder selecionar aqui o intervalo de páginas que você quer imprimir e simplesmente mandar imprimir. Lembrando que o comando é Ctrl+P. Você também vai poder, em opções de internet, vou baixar aqui para vocês, você vai poder configurar a sua página na internet do Internet Explorer. Você pode configurar diretamente ela inteirinha. Legal? Vamos continuar
Então, na apostila tem mais informações sobre o Internet Explorer. Mas continuando, aqui você tem alguns comandos do Internet Explorer que eu vou mostrar ao vivo para vocês. Avançar, retornar, retroceder. Aqui você tem uma barra de ferramentas que eu costumo usar. No caso, eu tenho uma barra de ferramentas do Google e tenho essa barra de ferramenta de busca do mesmo aplicativo que é o Google. São ferramentas, são aplicativos, extensões que você pode inserir na sua página. Pop-ups. O que é pop-up? Pop-up é um recurso utilizado pelos sites que mostra uma página, uma nova página sobre a página atual. Ele é muito utilizado por marketing e incomoda bastante o usuário. Então, alguns navegadores, no caso esse layout que você está observando aí é o layout do Google Chrome. E o próprio Google Chrome não, desculpe, do Firefox. O próprio Firefox ele já vem desabilitado a possibilidade de um pop-up ficar incomodando você quando você está acessando a internet. É um recurso bastante utilizado pelo pessoal de marketing. Então fixa isso aí que é interessante você fixar para a prova. Outlook. Saindo um pouco da internet, vamos agora para o Outlook, que também pode ser questão de prova. O Outlook é uma ferramenta de gerenciamento de e-mails. Então o cara ele vai poder ter o Outlook no computador dele e irá gerenciar todos os e-mails que ele tem. Você configura uma conta de e-mail no Outlook e todos os seus e-mails vão ser baixados para sua máquina e na sua máquina você vai ter os seus e-mails offline para poder acessar a qualquer momento em formato de pasta. Então, tá aqui algumas informações sobre o Outlook. Sobre o Outlook, é isso que você precisa saber. O que é o Outlook e para que serve, certo? Na prova eles não vão abordar conceitos mais significativos sobre o Outlook, até porque muitas pessoas não costumam utilizar. Mas corporativamente já tem uma nova versão do Outlook. Essa é uma versão antiga, creio eu que 2003, e já tem uma nova versão 2010, 2007 também, que vem junto com o pacote Office, certo? E o Outlook algumas empresas utilizam para essa questão de gerenciamento de e-mail mesmo. Ele é bem intuitivo e nas versões mais atuais é muito mais intuitivo para você poder trabalhar com essa ferramenta poderosíssima de gerenciamento de e-mail. Atualmente, a própria Microsoft ela mudou o layout do Hotmail. Quem tem Hotmail sabe que a Microsoft deixou de ter aquele layout na web do Message e agora está trabalhando com um layout já do Outlook, o Outlook Web, que traz um novo formato, um formato mais intuitivo, mais moderno e mais, digamos que fácil, para que o usuário ele tenha uma maior facilidade e possa gerenciar bem os seus e-mails, possa administrar bem os e-mails. Tá aí alguns conceitos que você também precisa saber sobre a internet, que os protocolos mais utilizados são os seguintes, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, é o protocolo padrão para envio de e-mails. Quando você envia um e-mail, gera esse protocolo, que é o SMTP. Tem o POP, que é o Post Office Protocol, é o protocolo utilizado para acessar remotamente uma caixa de correio eletrônico. O POP é aquele protocolo quando você tem uma conta no Hotmail e acessa o Hotmail da sua casa, em casa você acessa o seu Hotmail pelo Outlook, o SMTP. Mas na sua escola, no seu curso, no seu trabalho, você não vai ter o Outlook, o mesmo Outlook configurado na máquina da sua casa.
Então você acessa pelo e-mail POP, pelo protocolo POP, onde você, em qualquer máquina, em qualquer lugar do mundo, você vai poder acessar seu e-mail web, certo? IMAP é o Internet Message Access Protocol. É um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico em que as mensagens ficam armazenadas no servidor, diferente do POP, que realiza transferência ou cópia das mensagens para a máquina local. Então, o IMAP é o protocolo do Outlook e o POP é o protocolo web, certo? Onde você vai poder acessar remotamente qualquer lugar. Pessoal, me desculpe aqui, eu me atrapalhei um pouco nos conceitos. Mais uma vez, eu estou um pouco desleixado hoje. Me desculpe, ó. Retornando, reajustando os conceitos. O POP é o Outlook, aquele e-mail configurado na máquina da sua casa, pois ele armazena o e-mail na sua máquina, no seu computador. E o IMAP é aquele protocolo remoto, aquele protocolo que você vai poder acessar em qualquer lugar, porque as mensagens dos seus e-mails estão armazenados em um servidor, entendeu? Repetindo a diferença, e agora de forma correta. POP, Outlook, computador, casa. IMAP, também pode ser o Outlook, que agora é web, Outlook web. Rua, tô na rua, armazena no servidor, entendeu? Ou seja, minhas mensagens estão armazenadas em um servidor online, e eu posso acessá-las em qualquer lugar, em qualquer parte do estado ou do mundo, certo? Repetindo aqui o conceito, webmail é uma forma de acessar o correio eletrônico por meio da web, usando o navegador, o browser. Exemplo, Hotmail, diferente do Outlook, que é um aplicativo de gerenciamento de e-mails na sua própria máquina. Dando prosseguimento, pessoal, vamos lá. Pronto, questão 38 é uma questão que fala de Word, certo? Ó. Para criar uma mala direta a partir de um texto feito no Microsoft Word 2003, a opção em que há apenas formatos verdadeiros de arquivos que podem servir de fonte de dados para destinatários é indicada na alternativa. Uma coisa que eu vou informar para vocês, a gente não pega informações sobre o Word, mas isso nada mais é do que uma questão que envolve muito mais conhecimento da aula 1 do que conhecimento dessa aula. Essa aula foi mais voltada para planilha eletrônica, noções de planilha eletrônica e noções de internet, certo? Conceitos rápidos sobre internet. Então, sobre, no caso, o Word, sobre essa questão da fonte de dados, da extensão do arquivo, está mais para conceitos de protocolo, internet, etc. Internet não, outro conteúdo que é hard software, está mais para o conceito de software, como a gente já tinha visto na aula anterior. Então, o que é a pergunta? A questão ela pergunta se o cara faz um texto, cria uma mala direta a partir do Microsoft Word 2003, para ele salvar o arquivo que possa servir como fonte de dados para destinatários, é indicada na alternativa. Fonte de dados é banco de dados. A extensão que trabalha com banco de dados no pacote Office é o Access. Então, o aplicativo que trabalha com banco de dados é o Access. O que é um banco de dados? É um arquivo. Se eu abrir aqui o Excel,
Eu tenho um banco de dados, porque em cada célula eu posso armazenar informações, e essas informações eu posso requisitar futuramente para algum interesse em particular, um interesse financeiro, um interesse comercial, um interesse para estudo, um interesse administrativo e vários. É uma planilha eletrônica e também uma fonte de dados. Então, através dessa planilha, eu posso também ter dados armazenados e futuramente poder requisitá-los, certo? Então, a questão ela está perguntando quais são os aplicativos, quais são as extensões geradas quando se pretende gerar um arquivo que servirá como fonte de dados lá na frente. Eu listei, tanto na apostila quanto aqui no slide, algumas extensões. E extensão é muito importante também para a prova, porque extensão é solicitado em qualquer questão de concurso, em qualquer concurso. O cara tem que saber em qual extensão o arquivo é salvo, porque se em uma repartição pública o cara manda para você um arquivo em PDF, você não tem o Adobe Reader instalado na sua máquina, você vai tentar abrir o arquivo e não abriu. E aí você diz, você me enviou o arquivo corrompido, me enviou o arquivo errado. Não, você simplesmente não entendeu que a extensão daquele arquivo é PDF. E que para você abrir aquele arquivo é necessário você ter um interpretador PDF, um aplicativo que abra documentos PDF com extensão PDF. Então, extensão é importante por esse aspecto, por esse motivo. Que tem aplicativos que abrem a extensão do documento enviado, mas tem outros aplicativos que não. Você não vai abrir no Word um aplicativo XLS, um documento XLS. Documento XLS você só abre no aplicativo do Excel. Beleza? Então vou explicar algumas extensões aqui para você. Ponto .mdb. Sempre a extensão vem com ponto. Aí vem lá, documento renato.mdb. Se ele colocar renato.mdb, quer dizer que Renato salvou um arquivo de base de dados. Por exemplo, ele salvou um arquivo que vai servir como fonte de dados para outras pessoas ou para ele mesmo. Um arquivo que só poderá ser aberto com o Microsoft Access ou com outro aplicativo que abra arquivos com extensão MDB. Então, MDB é a extensão de fonte de dados, certo? .xls. Todos os arquivos gerados no aplicativo Excel vai ser gerados com a extensão .xls. DWG é a extensão de arquivos gerada pelo software AutoCAD, que é um software para desenho industrial e desenho em geral. JPG é uma extensão de imagem. Então, uma extensão de imagem de baixa característica gráfica é uma imagem salvada .jpg. Minha foto.jpg. Então, vai ser uma imagem. .doc, todo arquivo de texto gerado no Microsoft Word é gerado com a extensão .doc. .txt, bloco de notas, abri o bloco de notas, gerei um arquivo, salvei. Quando eu salvei aquele arquivo, vai salvar com a extensão .txt, extensão de documento do bloco de notas. PPT, esse slide que vos apresento é um slide salvo em extensão PPT. Quando eu salvei o slide para poder dar aula para os concurseiros do curso voltado para o saque, eu cliquei em salvar e quando eu salvei, salvou com a extensão .ppt. CDR, uma extensão do CorelDRAW, e .pdf, uma extensão visível no Adobe Acrobat Reader, que é um arquivo PDF, um arquivo de impressão, um arquivo já pronto para ser impresso, né? Um arquivo editável. Quando eu salvo um arquivo em PDF,
É porque eu não quero que quem receba aquele arquivo altere. Entendeu? E tem outras extensões também, pessoal, que também está na apostila e que vocês observem, leiam, que é muito interessante, porque essas questões são questões como essa, são assuntos como esse que serão cobrados na prova do concurso para o SAC-BA. Pela característica do cargo e pelas características listadas também no edital. Então, resolvendo a questão 38, a extensão que mais se adequa à fonte de dados é o que? Extensão, ou seja, alternativa que tem todas as extensões indicadas para a fonte de dados, é a alternativa 3. Por quê? .mdb, fonte de dados. .xls, fonte de dados. E .txt também pode servir como fonte de dados. Então, a única alternativa que abarca todas as extensões úteis para salvar um arquivo como fonte de dados é a alternativa 03. Então, terminamos, pessoal. A aula 02, terminamos, felizmente ou infelizmente. Quem vai dizer é vocês. E eu gostei da aula de hoje. Espero que vocês também tenham gostado e que vocês tenham adquirido mais ou menos uma noção básica sobre aplicativo de internet, sobre e-mail, sobre Excel, e que possa ir na apostila, lá no ambiente virtual, usar a apostila e ver mais informações além das que eu já listei aqui para vocês. Beleza? Visto isso, pessoal, jogue duro, boa sorte e até mais, até a nossa próxima aula.